Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre às segundas-feiras um tema para o seu debate, para o seu acompanhamento e para a sua discussão entre seus amigos, familiares, pessoas da sua comunidade. Nesta segunda-feira vamos falar sobre o tema lixo eletrônico, né? Você sabe do que se trata, como tratar devidamente esse resíduo. Olha só, segundo dados da Universidade das Nações Unidas, o lixo eletrônico é um dos grandes desafios na gestão de resíduos em todo o mundo, já que esse tipo de material cresce cerca de 4% todo ano. Só nos últimos 5 anos cresceu 21% em todo o mundo. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco, daqui a pouquinho, né, nós vamos chamar ele aqui para participar também no Radar Paulista na TV, o Ademir Brescanzin, que é engenheiro e gestor ambiental, tá certo? Vamos conversar, né, sobre as formas de tratamento, de gestão e de reciclagem, enfim, os mais diversos assuntos dentro do tema lixo eletrônico. Lembrando que o Radar Paulista, né, antes eu tenho aqui os nossos apoiadores, o Radar Paulista tem os apoios de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com amplas instalações, áreas verdes, e você pode realizar a sua festa, o seu evento maravilhoso lá no Eco Espaço e Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com/Eco Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, faz a sua reportagem, o seu programa institucional aqui na nossa programação, né? É só você falar com a Betânia, com a Luciana, com o Márcio, o Verão e o Bernardo. Equipe aí sempre de prontidão para lhe atender no site www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Bom, vou convidar então aqui o nosso convidado, vou trazer aqui o nosso convidado, né, desta segunda-feira, o engenheiro e gestor ambiental, o Ademir Brescanzin, que já está conosco aqui no aplicativo para falarmos desse tema hoje, lixo eletrônico. Muito boa tarde e muito boa noite também, já que o programa tem essa disponibilidade de entrar no período noturno. O Ademir, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Renato. Boa tarde e boa noite, né? É um prazer muito grande estar aqui na BCC para a gente poder falar um pouco sobre lixo eletrônico, os cuidados que se deve ter, o que acontece, né, com esses produtos e colaborar, né, para que a população em geral possa participar de toda essa maratona que é a tal da logística reversa, que nada mais é do que a gente poder receber os produtos elétricos, eletrônicos, aquelas pilhas velhas que a gente tem em casa, e a gente poder dar uma destinação correta dentro do sistema da Green Electro. Tá certo. Mas, o Ademir, eu falei aqui no início, né, do Radar Paulista sobre estes números da Universidade das Nações Unidas de que o lixo eletrônico é um dos grandes desafios na gestão de resíduos, e esse tipo de material cresce cerca de 4%. Nos últimos anos cresceu 21% no mundo. A que se deve essa grande proliferação de lixo eletrônico nos últimos anos? Bom, Renato, a cada dia mais novas tecnologias, né, elas são lançadas, novos produtos são criados, são inventados. E quando a gente fala, né, de equipamento eletroeletrônico, que um dia vai se transformar nesse lixo eletrônico, a gente está falando de uma gama muito grande de produtos. A gente está falando de produtos como um pendrive, como um celular, um computador, mas a gente está falando também daqueles eletroportáteis que a gente tem em casa, produtos de limpeza de pele, produtos de cozinha, uma batedeira. Você está falando de televisores, você está falando de geladeira, de máquina de lavar.
Enfim, o mundo de equipamentos eletroeletrônicos que vão se transformar depois num lixo eletrônico é tudo aquilo que você liga na tomada ou que utiliza uma pilha ou uma bateria para funcionar. Então, tudo isso são considerados produtos eletroeletrônicos. E a cada dia mais, no mundo inteiro, são inventados novos produtos. Então, com isso, quanto mais se cria, né, produtos depois se tornam obsoletos ou quebram, eles têm que ser descartados. E aí, esse crescimento tão grande, né, no descarte do lixo eletrônico em todo o país. Aqui no Uhum. Brasil, segundo os estudos da Universidade das Nações Unidas, 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados todo ano. Só para vocês terem uma ideia, o que representa isso, é aproximadamente 10 quilos de lixo eletrônico por habitante no Brasil. E a Olha, gente é um número extremamente alto. sem E dúvida. pensando que a gente tem, né, uma distribuição muito difícil de renda em todo o país, né, tem muita gente que não tem acesso a esses produtos eletroeletrônicos, tem muita gente que Uhum. não tem nem energia elétrica. Então, Sim. nós como cidadãos, nós temos que olhar para o nosso mundo, e falar: "Puxa vida, se tanta gente não tem nem acesso a esses produtos, eu estou gerando muito mais do que 10 quilos por ano", tá. E com isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de descartar isso. Esses produtos não podem ser descartados em lixo comum. Esses produtos, eles têm que ser dado uma destinação correta. E qual é essa destinação correta, Ademir? Porque acredito que essa seja a pergunta, né, também para que os cidadãos e os consumidores, hoje, como você acabou de dizer, né, com relação à tecnologia, toda hora sai um celular novo, toda hora sai um equipamento novo, um notebook novo, e as pessoas querem estar sempre atualizadas com relação a estes equipamentos e os equipamentos anteriores acabam ficando ali sem essa destinação. Qual seria a forma correta de manipulação para que esses materiais fossem devidamente descartados? Bom, a Green Electron, né, que é uma associação sem fins econômicos ou lucrativos, ela é uma entidade gestora que é responsável por criar pontos de coleta e fazer campanhas em todo o Brasil para que o consumidor ele possa levar todos esses produtos que eles têm em casa que não tem mais uma utilidade. Ou ele não quer mais, ou ele trocou, ele comprou um novo e fica ali com as gavetas cheias, né, de carregadores, de celulares antigos, fios, fora os produtos maiores, né, os eletroportáteis e os eletrodomésticos grandes, que a pessoa ela vai deixando lá num cantinho, tal. Então, a Green Electron, ela tem hoje mais de 1.000 pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos em 22 estados e mais de 8.000 pontos de coleta de pilhas em todo o país, em todos os estados. Então, o consumidor ele deve procurar um ponto mais próximo da sua casa ou uma campanha que vai ocorrer na sua cidade para que ele leve esses produtos que não servem mais para que a gente possa começar o que é chamado de logística reversa, que é coletar esses produtos, levá-los até empresas homologadas pela Green Electron, que vão desmontar cada um desses eletroeletrônicos e as pilhas, separar por tipo de material e depois cada um desses materiais, como plástico, metal, cobre, placas eletrônicas, vidro, tudo isso vai ser direcionado para outras empresas especializadas na reciclagem. Ou seja, pegar esses materiais, reciclar esses materiais e transformá-los em matéria-prima para a fabricação de um novo produto. Então, esse é o objetivo de uma entidade gestora
de produtos eletroeletrônicos, como existe entidades gestoras de outros tipos de produtos, de pneus, de lâmpadas, de embalagens. A Green Electron, no caso, ela é especializada na logística reversa de produtos eletroeletrônicos e pilhas. Então a gente precisa muito que a população primeiro entenda o que são esses eletroeletrônicos e que devem ser descartados num sistema oficial de logística reversa. Não devem ser jogados em lixo comum, né? Não devem ser colocados em lixo reciclável, porque corre-se o risco, né, desses produtos depois serem colocados em aterros, né? Ainda se forem colocados em aterros oficiais, né, eles não vão causar algum tipo de contaminação de solo e água. Mas, como a gente tem, né, uma realidade triste aqui no país, muitas cidades não têm aterros, muitas cidades têm lixões. E esses produtos, sendo descartados no meio ambiente, eles podem sim causar contaminações de solo e água. E isso é um Uhum, problema de saúde pública. Então, a única forma da gente poder dar uma destinação correta, reaproveitar todos esses materiais, é o cidadão descartar em pontos de coleta da Green Electron ou levá-los até as nossas campanhas, para que aí sim uhum. a gente reaproveite os materiais e deixe de extrair matéria-prima virgem, né, que é algo que causa impacto ao nosso país, né? Então, Aham. esses A são os minha, caminhos. a minha pergunta, Ademir, vai justamente, você está falando de empresas, e assim, o cidadão, né, e os cidadãos de uma maneira geral, muitas vezes não têm esse conhecimento, e eu percebo pouquíssima divulgação com relação a este assunto por parte do poder público que tem essa responsabilidade também, né? A minha pergunta justamente é, a coleta de lixo normal que é feita, inclusive aquela coleta também seletiva, que algumas cidades têm no Brasil, tem condições de atender a esse tipo de manejo e de descarte do lixo eletrônico? O poder público estaria atrasado com relação a esse assunto? Prefeituras, governos estariam fazendo contatos com empresas que têm esse know-how, como é o caso da sua empresa? Como que nós estamos nesse aspecto? Bom, pela lei, né, pela nossa política nacional de resíduos sólidos, a obrigação de implantar e operacionalizar a logística reversa de qualquer tipo de produto, né? Nesse caso a gente está falando aqui dos equipamentos eletroeletrônicos e pilhas, é exclusividade do setor privado. Não é obrigação do setor público. Mas a gente sabe que acontece em muitas cidades coletas, tipo cata lixo, cata bagulho, né? Cada cidade tem um nome, em que muitos desses produtos eletroeletrônicos e as pilhas acabam indo para o sistema de coleta da prefeitura. A gente tem mantido contato constante com muitas prefeituras, né, tentando captar esses resíduos que chegam até lá. Até porque muitas estão gastando dinheiro, às vezes, em dar uma destinação correta, né? O que seria muito bom, né? Que muitas não dão uma destinação correta, mas estão gastando dinheiro da população para dar uma destinação correta. E não é uma obrigação do setor público, é uma obrigação do setor privado. Ou seja, quem fabrica, quem importa, quem comercializa e quem distribui os produtos eletroeletrônicos tem a obrigação de recebê-los e dar uma destinação correta. Então a gente tem mantido contato com muitas prefeituras para fechar essas parcerias, né, de produtos que chegam até o sistema público de coleta para que a gente possa captar esses produtos e dê uma destinação correta também. Isso vai ampliar mais ainda as nossas coletas hoje, né? Além do que a gente já recebe nos PEVs, né, nos pontos de entrega voluntária, que ficam em lojas do varejo, em associações, em algumas praças públicas também, e as campanhas que a gente faz em várias cidades aqui do país. Tá. Agora, eu fico
pensando o seguinte, porque se você está dizendo que a responsabilidade é da iniciativa privada em fazer esse tipo de coleta, o poder público, no mínimo, aí precisa fiscalizar, ou não. Porque, como você diz, com relação a esse descarte, muitas vezes em aterros e lixões, onde esse material pode, inclusive, contaminar o solo, contaminar a água, por exemplo, que às vezes vai ser consumida, ou mesmo uma região onde você tem ali vegetação, uma região mais agrícola, e essa terra e esse descarte irregular possa também contaminar esse terreno, né? E não sei que males, aí eu aproveito para te perguntar que males poderiam ser causados mais do que estes que eu estou mencionando. O poder público, acredito que tenha total responsabilidade nesse aspecto, pois são cidadãos que serão afetados de forma direta pela, vamos dizer, ainda que as empresas façam e tenham essa condição técnica de realizar esse trabalho, mas o poder público tem uma responsabilidade de cuidar do cidadão, não é isso, Ademir? É isso sim, né? Mesmo não tendo essa responsabilidade direta em receber e dar a destinação correta para esses produtos, o papel mais importante do setor público é na comunicação. Então, o que a gente cobra muito deles, né? E a gente pede que as prefeituras façam? Conversem com a população da sua cidade. A Green Electro, ela faz uma série de divulgações, a gente usa Facebook, a gente usa Instagram, a gente lançou um movimento chamado Eletrônico Não é Lixo, com uma série de informações, matérias, vídeos, para tentar conscientizar a população. Mas a gente chega até uma parcela dela. Então a gente conta muito que os municípios falem mais proximamente dos seus cidadãos para mostrar os perigos, os riscos de dar uma destinação incorreta a esses produtos eletroeletrônicos e pilhas e ajudem a divulgar os pontos de coleta da Green Electro. Tá? Esse papel é muito importante e a gente espera muito que as prefeituras façam. Tá? A gente acha que isso daí é algo que não vai causar nenhum tipo de ônus, né, para a prefeitura, e aí sim, como você disse, ela vai estar contribuindo e muito para a saúde da população em geral. Então, é isso que a gente espera deles, e a gente cada dia mais vai estar trabalhando também em outros meios de comunicação, né? Por exemplo, a gente percebeu que as mídias sociais são um excelente caminho, né, para a gente fazer toda essa divulgação e a conscientização. Mas tem muitos municípios, principalmente municípios do interior, né, ou municípios pequenos, em que a gente utiliza outros meios de chegar até a população. A gente utiliza carro de som, a gente utiliza banners, a gente utiliza outdoors, né, em cidades que permitem. Então, a gente tem procurado várias formas de comunicação para levar essa mensagem até a população, para que elas façam o descarte correto desses produtos e a gente possa reaproveitar todos os materiais por meio de uma reciclagem efetiva. Tá certo. Bom, a gente vai fazer aqui um breve intervalo, viu, Ademir, e nossa audiência aí que está nos acompanhando, e o tema tem extrema relevância, né, em razão das questões que envolvem, como nós estamos observando, meio ambiente, envolvem a natureza de uma maneira geral, e o nosso dia a dia tem essa relevância, né, extremamente significativa com relação ao meio ambiente, às coisas ligadas ao lixo, propriamente dito, que haja vista o descarte hoje enorme. Estamos falando de lixo eletrônico, mas o lixo a gente convive com lixo diariamente, né? Seja restos aí de alimentos, seja lixos que possam ser reciclados, e é com essa característica também a nossa entrevista hoje. E eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco aqui, viu, Ademir? Justamente falando nesse assunto, por isso que eu trouxe esse gancho, vamos dizer assim, com relação aos condomínios, né? Hoje é muito comum as pessoas conviverem em condomínios, o número de condomínios é cada vez maior em São Paulo e no Brasil, e como é que fica essa relação do lixo eletrônico? Os condomínios
condomínios e empresas de uma maneira geral também, né? Empresas que, seja a empresa que for, ela tem hoje equipamentos eletrônicos, como que essas empresas, esses condomínios devem agir também no descarte do lixo eletrônico, levando-se em consideração, é claro, tudo que você está dizendo, mas os condomínios, eles têm como absorver esse lixo dentro das suas próprias instalações e depois fazer o repasse para a sua empresa ou empresas que tenham essa característica, né? Essa é a pergunta que eu vou deixar aqui para a sequência do Radar Paulista na TV. Segura aí, é rapidinho, a gente volta com o Radar Paulista na TV. Até já. Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, nesta segunda-feira, falando sobre lixo eletrônico. Você conhece, sabe como tratar, sabe como descartar? Pois é, este é o assunto desta segunda-feira. Estamos conversando com o engenheiro e gestor ambiental, o Ademir Brestanzin, que está aqui tirando as nossas dúvidas, nos ajudando a entender melhor o assunto. E no bloco anterior, eu havia deixado uma pergunta com relação ao descarte do lixo eletrônico por parte de condomínios e empresas. Como eles devem agir para que esse descarte seja feito da melhor maneira possível, Ademir? Bom, Renato, vamos lá, né? São duas coisas bastante distintas, né? Os eletroeletrônicos que nós temos nas nossas casas e os eletroeletrônicos que as empresas têm. Tá? O sistema da Green Electron, né, ele foi criado para coletar, para receber os eletroeletrônicos que as pessoas têm nas suas casas. Porque a geração disso aí é uma coisa esporádica, né? Então, e a população ela não tem que pagar para dar uma destinação correta. No caso de empresas, né, que são geradores maiores, né, que geram
uma quantidade de resíduos bastante grande, às vezes lotes e lotes de produtos, né, e equipamentos elétricos e eletrônicos, essas empresas, elas têm a obrigação, junto com o fabricante desses produtos, de dar uma destinação correta. A Green Electron não faz a coleta e a destinação dos materiais que ficam em empresas. Então, a empresa, dentro do seu plano de gerenciamento de resíduos, que vai desde o resíduo de varrição até todos os resíduos que ela gera, até móveis e computadores, qualquer produto elétrico, eletrônico, ela tem no seu plano de gerenciamento de resíduo que dar uma destinação correta. E o caminho dos eletroeletrônicos é ela falar com os fabricantes desses produtos para, em conjunto, dar uma destinação correta. Então, esse é o caminho que deve ser dado aos eletroeletrônicos de empresas. Agora, falando sobre os eletroeletrônicos da população em geral, de pessoa física, né, e respondendo mais objetivamente sobre a questão de condomínios, a gente tem uma série de parcerias com condomínios, principalmente em São Paulo, né, que tem grandes condomínios, né, com várias torres e milhares de pessoas, às vezes. Então, a gente tem instalado coletores da Green Electron nesses condomínios, para que essas pessoas, né, elas possam fazer o descarte corretamente nesses coletores, e depois a gente vai até lá, coleta isso, né, e leva para as empresas especializadas para desmontar, para separar e para reciclar cada um dos materiais. Além disso, né, condomínios que também quiserem fazer uma iniciativa própria, não sei, de repente eles já têm um coletor próprio, com design próprio, né, e fazerem todas essas coletas, elas podem entrar em contato com a Green Electron, que a gente vai estar coletando nesses condomínios. Então, ou eles nos procuram e a gente coloca um coletor nosso, caso eles não tenham, ou se eles já têm esse sistema de coleta, se os moradores desse condomínio já costumam descartar esses produtos que ficam lá num cantinho e tal, e depois, quando eles juntarem uma quantidade mínima aí, né, sei lá, 200 quilos, 300 quilos ou 500 quilos, a gente pode ir até lá, aí sim a gente vai fazer uma coleta e dar uma destinação correta a todos esses tipos de materiais. Então essas são ações que a gente faz junto aos condomínios. Além disso, claro, a gente tem pontos de coleta em lojas do varejo, né, porque quem vende eletroeletrônicos e pilhas tem a obrigação de receber. Então, tem muitos pontos de coleta, né, em lojas do varejo, não é 100%, claro, né, a gente não vai colocar um coletor numa loja e na mesma rua, outra loja em frente, a gente coloca dois, são coletores caros, né, são coletores de aço, tá, em que são justamente para evitar que as pessoas peguem os produtos que foram descartados, né, tem muitos produtos que possuem dados ali, como celulares e computadores, então isso é extremamente sensível. Então esses coletores são caixas de aço com cadeado e que só têm acesso a esses produtos descartados as empresas homologadas e autorizadas pela Green Electron, tá? Então, vocês podem entrar no site da Green Electron, né, greenelectron.org.br, e encontrar um ponto mais próximo para se fazer esse descarte. Além de lojas do varejo, a gente tem em vários shoppings, a gente tem em associações como o Sesc, como o Senac, como o SESI, como o Senai, né, que não fabricam, né, essas associações, elas não fabricam, vendem esses produtos, mas são locais de alto fluxo de pessoas, em que facilita a vida do consumidor para fazer também esse descarte. A ideia é essa, que a gente crie pontos de coleta em locais em que facilita a vida do cidadão. Ele possa levar esses produtos para que a gente faça essa coleta e a destinação. Tá. Agora, eu gostaria que você desse uma dica, por exemplo, para os condomínios. Como que eles devem fazer? Haja vista eles não terem, muitas vezes, um contrato com a sua empresa, por exemplo, ou com empresas do setor.
Eles precisam manter uma lixeira com essa característica de lixo eletrônico? Tem alguma cor que hoje em dia é comum, né, no descarte ter lá o plástico, o vidro e tal? E existe já alguma cor nesse sentido, com uma lixeira específica? Ou esse descarte pode ser ali, como você está dizendo, põe ali uma lixeira qualquer e aí a hora que tiver a pesagem que seja significativa, entra-se em contato com a empresa. Como que isso deve ser feito de maneira que fique um condomínio mais bem organizado e com as questões de segurança levadas aí em consideração? Bom, não existe uma cor específica, né, para o lixo eletrônico, assim como existe algumas cores, né, para alguns tipos de resíduo, como metais, plástico, papel, né, não tem uma cor específica, tá. A dica que eu posso dar para esses condomínios é que, procure um local em que não chova, né, que não molhe esses produtos, né, porque senão você pode ter ali, eles podem enferrujar, pode ser que contamine, né, o chão, né. Um local em que seja coberto, né, você não precisa de nenhum tipo de tratamento especial do piso, né. Aí eles podem colocar aquelas gaiolas, tipo um aramado, né, ou então ter um local de madeira, uma caixa de madeira, né. Eles não devem se preocupar tanto: "Poxa vida, mas e se eu deixar num quartinho ali? Poxa, vai juntar esse monte de produto, isso aqui vai contaminar o solo". Calma gente, calma, não é bem assim. Tá? Lembre-se que esses produtos estavam lá na sua casa, tá? Você tinha lá uma geladeira, uma máquina de lavar, você tinha uma batedeira de bolo, você tinha uma TV, um computador, e estavam dentro da sua casa, e não estavam pingando e contaminando o piso da sua casa. Então, esses produtos sendo guardados em um local, né, em que não vá pegar chuva, né, claro, não vai causar nenhum tipo de contaminação. Então você não precisa ter um local especial pré-preparado, com piso preparado para guardar esses produtos, né. Quando a gente fala que esses produtos podem causar contaminação em solo, isso aí é a partir do momento que são descartados no meio ambiente, em geral, numa beira do rio, ou no solo, ou no lixão, ou então quando eles são, tratados pelas empresas especializadas em fazer essa reciclagem. Ou seja, quando todos esses produtos vão chegar nessas empresas, eles vão ser desmontados e separados por tipo de material. Isso sim, se depositado em qualquer lugar, pode causar uma contaminação. Mas enquanto os produtos estão íntegros, inteiros, são aqueles mesmos produtos que vocês têm dentro das suas casas, tá? E nenhum produto Uhum. está causando uma contaminação dentro de casa, senão a gente já estaria morto aí por Sem dúvida. contaminações e vários tipos de doença também. Sem dúvida. Ademir, aproveitando, né? Quer dizer, acho que as pessoas talvez não saibam, inclusive, muitas vezes, que material é esse que nós estamos falando. Por exemplo, lâmpada. As lâmpadas estariam incluídas nesses materiais eletrônicos? E uma outra coisa, quando o material eletrônico é descartado, muitas vezes vai ali plástico, porque a capinha do celular é plástico, né? Ela não é ou acrílico, ou vidro, enfim, tem uma série de materiais ali incluído no pacote do lixo eletrônico que eu fico me perguntando, há ali uma separação desse material? Como que é feito exatamente esse processo? Ou tudo entra no mesmo pacote, é tudo reciclado junto? Como que é feito? E essa pergunta da lâmpada, assim como interruptores, que às vezes são materiais também que vem aquele plástico junto com o interruptor. O cara fala, será que eu descarto isso junto? Como é que eu faço isso? Tá, no caso específico de lâmpadas, tá, as fluorescentes, né, que são aquelas lâmpadas econômicas, existe uma outra entidade gestora
que ela é somente para lâmpadas, né, que se chama Reciclos. Ela é similar à Green Electro, é uma associação também, sem fins econômicos, em que congrega Sim. os fabricantes de lâmpadas. Aqui na Tá. Green Electro, nós temos os fabricantes de equipamentos elétricos e eletrônicos. Agora, as lâmpadas novas, essas lâmpadas de LED, essas podem ser tratadas como os equipamentos elétricos e eletrônicos, Ah, tá? interessante. Então, a gente procura não falar muito sobre essas lâmpadas, até porque senão o consumidor, às vezes, quando pega uma lâmpada, ele fala: "Nossa, isso aqui é lâmpada", mas ele vai saber se é fluorescente, né, que tem mercúrio, ou se é uma lâmpada de LED, que nada mais é do que um plástico com metal e um circuitinho elétrico. É igual um Uhum. computador, um celular Sim, e outros tipos de produto, tá? certo. Eh, Enfim, essas lâmpadas podem ser descartadas nos coletores da Green Electron, sim. Tá. Talvez dentro de pouco tempo a gente não tenha mais as fluorescentes no mercado, a gente fale um pouco mais a respeito dessas lâmpadas LED. Com Uhum. relação aos materiais, né, que compõem os equipamentos eletrônicos e pilhas, você tem ali uma infinidade de materiais, né? Você tem ali plástico, você tem metal, você tem cobre, você tem borracha, você tem as placas eletrônicas que possuem metais preciosos ali, que podem ser reciclados. Você tem baterias, né, baterias de lítio, principalmente, né, que hoje fazem parte, né, do nosso dia a dia aí com os computadores e os celulares. Tudo isso pode ser reciclado. Tudo, 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 tudo. Tá? E a gente tem tecnologia no Brasil para se reciclar praticamente todos esses materiais. Nós só não temos tecnologia para extrair os metais preciosos das placas eletrônicas. É a única coisa que nós temos que exportar, e existem aí 5 grandes empresas no mundo que conseguem extrair os metais preciosos dessas placas eletrônicas. A gente espera que muito em breve a gente tenha uma tecnologia dessa aqui no Brasil. É bastante difícil, né? São 5 grandes empresas que nenhuma delas possui uma filial, só para vocês terem ideia, porque são empresas que trabalham com mineração há 100, 200 anos ou mais, que conseguem fazer a extração disso. Do restante, gente, baterias de lítio. Até pouco tempo nós não tínhamos uma tecnologia para reciclar essas baterias e extrair e recuperar o lítio. Hoje temos aqui no Brasil, e outras estão vindo para cá também. Até porque está crescendo muito o uso dessas baterias de lítio, não só em celulares e computadores, mas na automotiva também. Os carros, né, utilizam baterias de lítio, tem moto elétrica, tem bicicleta elétrica, tem patinete elétrico, tudo isso demanda baterias de lítio. Por isso que a cada dia mais vão crescer as empresas que vão poder dar uma destinação disso. E os outros, né, como eu falei, metais, plástico, cobre e tal, tudo dá para se reciclar aqui. Então, não se preocupem. Tudo que vocês tiverem na sua casa, aquele interruptor que você vai tirar, isso é um equipamento elétrico. Ali nada mais é do que plástico, cobre, às vezes algum tipo de ferro, né? Tudo isso dá para se recuperar os materiais, sim. E Uhum. lembre-se, recuperando os materiais, ou seja, reciclando e retornando esses materiais para a indústria, para a fabricação de novos produtos, que pode ser novamente um eletroeletrônico ou pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, plástico. Plástico pode voltar, um plástico de um computador, pode voltar a ser um computador, mas pode voltar a ser um balde. É plástico. Então pode ser feito qualquer Uhum. coisa de plástico. Tudo que você recuperar e reciclar, você vai estar evitando de extrair matéria-prima virgem da natureza, tá? Uhum. A Sem dúvida. matéria-prima virgem na natureza é um material escasso, e a cada dia nós temos menos. Então, você jogar isso daí em lixo comum, você jogar isso aí para que vá em aterro, é um desperdício muito grande. A gente tem que recuperar. É. Inclusive, essa questão dos materiais preciosos aí,
muitas vezes é motivo de disputas de gangues na África, né? As gangues disputam lá os metais preciosos que as grandes empresas de comunicação se utilizam lá dos povos africanos, e eu me lembrei de alguns filmes que eu já assisti com relação a isso e que gera guerras naquela região, e que depois eu me lembrei porque você falou, tem empresas com tecnologia que tem que ser, né, trazida de outros países para poder fazer essa reutilização, descarte, reciclagem, enfim, né? Mas, Ademir, eu gostaria de, nosso tempo está se esgotando para finalizar, e, enfim, aproveitando esse tema até, né, porque desse descarte, e muitas vezes me parece que é uma tecnologia muito específica, se isso é muito custoso para as pessoas, para as empresas que fazem esse tipo de descarte e para condomínios, só para a gente ter uma ideia com relação a esse parâmetro, e você der um breve resumo do seu trabalho para a gente finalizar e deixando uma mensagem final aqui para os nossos internautas e telespectadores. Perfeito. Bom, sim, realmente é bastante custoso todo esse processo. E todos esses custos são pagos pelos associados da Green Electron, que são as empresas que fabricam, importam e distribuem os produtos elétricos, eletrônicos e as pilhas. Tá? Não existe nenhum custo para o consumidor. No caso de condomínios que queiram participar, não existe custo nenhum também. Para as lojas do varejo que recebem os coletores da Green Electron, também não há nenhum tipo de custo. O que eles têm que fazer é auxiliar nessa comunicação, é conscientizar, né, os consumidores para que levem os produtos lá, para que a gente inicie toda essa parte de logística reversa. Eu costumo brincar, a gente pode criar o maior sistema do mundo, colocar um coletor em cada esquina, mas se a população não tiver essa consciência de que ela está auxiliando o meio ambiente na destinação correta dos materiais, evitando que a gente extraia matéria-prima virgem e reaproveite os materiais desses produtos, nada vai adiantar. Então, fica aqui um apelo bastante grande, né, para toda a população. Por favor, nos ajudem a fazer a logística reversa, o reaproveitamento e a reciclagem dos materiais dos produtos elétricos, eletrônicos e das pilhas. Sem vocês, nada vai acontecer. Tá? Então, a gente precisa que vocês levem esses produtos em locais oficiais, né? Procurem matérias, pesquisem, né? Com certeza, se você colocar reciclagem de eletroeletrônicos, lixo eletrônico, na primeira página do Google vai aparecer a Green Electron e vocês vão poder encontrar um ponto de coleta mais próximo ou aguardar alguma campanha para que vocês levem vários produtos de uma vez só, ou produtos maiores ainda, para que a gente possa dar essa destinação. Então fica aqui um agradecimento à BCC, né? Nos ajudem também a divulgar essa questão dos riscos do descarte incorreto do lixo eletrônico e os benefícios da gente descartar corretamente esses produtos e dar uma segunda vida aos materiais que compõem os produtos eletroeletrônicos e as pilhas. Tudo pode ser reaproveitado, sim. Portanto, depende de você, cidadão, levar isso daí para que a gente inicie essa logística reversa e reaproveitamento de todos os materiais. Tá certo, então, Ademir Brescanzin, agradeço demais a sua participação, as suas informações, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes e internautas e telespectadores também saem aqui do nosso programa muito mais bem esclarecidos a respeito deste assunto, tá certo? E contando sempre com a sua participação, com novas participações aqui no Radar Paulista na TV, tá certo? Até uma próxima oportunidade. E a gente vai ficando por aqui, tá certo? A gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua grande audiência, deixando aquele abraço, uma semana maravilhosa a todos
E lembrando que nós estamos todas as segundas-feiras aqui às 2h30 da tarde, né, com o Radar Paulista na TV, trazendo informações, prestação de serviços e utilidade pública. Um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!